ao invés de termos que escrever aqui todo o tempo, qual que é a rota que a gente quer visualizar, nós vamos acrescentar aqui mais opções no menu para ir para os controladores principais do nosso projeto. Então, para a gente acrescentar itens ou excluir, alterar esses itens aqui desse menu, nós vamos lá no código, dentro da pasta Views. Vocês vão observar que lá dentro tem uma pasta chamada Layout, que não corresponde a nenhum controlador. E nessa pasta Layout tem esse arquivo main, que fala toda a estrutura das telas do nosso sistema. Então ele coloca lá que sempre vai ter aqui uma barra de navegação, depois detalha essa barra de navegação. E aí o container é o que vai ter de cada controlador que a gente chamar, né? Esse container que vai ser preenchido. E aqui o rodapé. Então, essa aqui é a estrutura principal de todo o sistema. Para mexer no menu, a gente vai nessa opção aqui, ó, dentro lá do Navy, que é a barra de navegação, e aqui eu tenho o vetor itens. E aqui eu tenho lá o Home, About, Contact, que já está lá. Então, eu quero acrescentar mais um menu, é só inserir mais uma opção aqui. Eu vou colocar logo após o Home. Então, eu vou copiar e colar aqui. E aí eu vou colocar o nome dos meus controladores, que eu quero que fiquem mais fáceis de acessar lá. Então, eu vou colocar aqui, conforme meu projeto, os controladores que eu criei. Então, eu vou colocar aqui curso. Então, o label, a palavra que vai aparecer no menu vai ser curso, mas o controlador, e aqui a URL é o nome do controlador e o nome da action, vai ser o controlador curso. Lembrando que aqui na URL tem que começar com letra minúscula. É só o nome do arquivo e da classe que começa com letra maiúscula. E também vai ser na Action Index. Depois eu também vou colocar disciplina, que aí vai ser meu controlador disciplina no index. Aqui no meu caso, eu não vou colocar coordena, não vou colocar detalhe oferta, porque são são tabelas que foram criadas a partir de um relacionamento de muitos para muitos. Então, eu vou colocar só as tabelas principais. Salvei o arquivo. Na hora que eu atualizo, tem todos os recursos aqui para mim. Então, no lugar de ficar escrevendo a rota aqui, eu vou acessar diretamente no menu. Aqui vai ser temporário. A gente pode alterar esse menu, né, para deixar um menu hambúrguer, para ele mostrar na vertical. A gente vai mudar o layout, mas só para facilitar, para a gente precisar ficar escrevendo a rota, a gente acessar os controladores principais do nosso projeto. Então, você vê aqui em disciplina já está aqui, em matriz está aqui, núcleo também e assim por diante. E aí agora a gente vai começar a trabalhar nos modelos, para depois a gente trabalhar nas views e depois a gente fazer mais opções aí nos controladores. Então, pegando aqui curso, a gente vai trabalhar no modelo de curso. Então, voltamos lá no nosso projeto, a gente vai lá na pastinha Models, e eu vou lá no meu modelo curso. Eu vou mostrar o exemplo em curso, e aí vocês vão fazer as mesmas coisas em todos os modelos que vocês tiverem criado. Então, aqui lá no modelo de curso, ele está relacionando essa classe à tabela que eu tenho lá no banco de dados. Então, aqui ele já pega todas as colunas que eu criei, e aqui ele também, né, os relacionamentos que eu defini via chave estrangeira. E aqui vai ter as funções. Qual é a tabela? Então, aqui a gente não mexe, porque é aqui que ele vai usar para fazer consultas. Então, tem que estar exatamente como está no banco de dados. Mas aqui em regras, a gente pode alterar bastante. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui nesse atributo de requerido, obrigatório, quais são os campos que a gente quer requerido. Então, se a gente visualizar aqui na hora de criar o curso, que é aqui que ele vai fazer diferença. Se eu tentar salvar, ele vai dar problema só no nome. Ele está falando, ó, nome não pode estar em branco. Aí, se eu quiser colocar aqui nome e carga horária total, por exemplo. Se eu tentar salvar lá de novo, vou atualizar meu arquivo, né, porque eu alterei. Se eu salvar, agora ele está dando erro de falta de preenchimento nos dois campos. Então, aqui eu coloco todos os campos que eu quero como obrigatório naquele modelo, tá bom? Aqui, como é curso, eu vou colocar somente o nome dele. Aqui eu também defino o tipo do campo.
E é interessante deixar aqui do mesmo jeitinho, porque ele já criou de acordo com o que você criou no banco de dados. Aqui ele define também nome de string, e aqui ele define o valor, o tamanho máximo daquela string. Então, por exemplo, sigla tem 10 campos. Se eu tentar escrever aqui, ó, vamos só atualizar. Se eu tentar escrever mais de 10 posições, ele não deixa. Eu estou tentando digitar e ele não deixa eu informar mais de 10 posições. Então, isso a gente altera no modelo. Se eu colocar aqui 3, salvei aqui, atualizei aqui, ele não deixa eu colocar mais de 3 caracteres, tá bom? Então, é uma questão assim que às vezes a gente confunde. Como eu estou visualizando, se essa alteração é na view ou se essa alteração é no modelo. Mas como a gente pode pensar assim, como eu estou alterando o formato do dado, então isso sempre estará no modelo, tá bom? E aqui nas regras eu consigo alterar várias outras coisas. Então eu consigo definir o campo obrigatório, eu consigo definir, né, o tipo do dado. Se eu colocasse aqui e-mail, por exemplo, vamos falar que sigla é e-mail, mesmo que no meu banco não tenha isso, não esteja assim. Eu atualizo lembrar que toda vez que alterar o arquivo, salvo o arquivo e atualiza a página. Se eu informar aqui, ó, ele já não tem mais a restrição de tamanho, mas eu vou colocar aqui que não é um e-mail válido, certo? Ele já consegue verificar, ó, que o conteúdo que eu coloquei aqui não é um e-mail válido, ok? Se eu colocasse aqui que no mínimo tem que ter um arroba e um ponto depois, se eu tentar salvar, ele está dando erro aqui, porque aqui é obrigatório, mas aqui ele passou. Aqui ele falou que aquilo ali é um e-mail válido. Somente porque eu falei que ele é um e-mail, tá bom? Voltar aqui. Aqui não vai dar erro porque eu não estou mandando inserir no banco, porque ele não está passando. Mas ia dar erro porque na hora que ele fosse tentar inserir no banco, só ia caber 10 caracteres e não necessariamente um e-mail. Aqui eu vou voltar aqui para o que estava. 10 posições, que é como está lá no banco, que a gente parte da ideia que isso foi bem analisado. Então, a gente pode colocar diversas outras regras, e aí eu deixei o link de referência lá no material, que vocês podem explorar bastante essas regras aqui. Uma outra coisa que vocês observaram é o seguinte, que aqui ele está dando a mensagem em inglês, e a gente não quer essa mensagem. O padrão do em inglês, e para fazer as mensagens em português, a gente tem que escrever isso em algum lugar. Existe todo um recurso de internacionalização para o i, só que a gente não vai trabalhar esse recurso neste curso. Como é que eu faço então para trocar a mensagem de erro que aparece aqui? Também será no modelo. Aqui nessa opção de requerido, a gente vai acrescentar o parâmetro message. E aí a gente atribui aqui, que é essa seta, qual que é a mensagem que a gente quer que apareça. A gente coloca lá, nome não pode estar em branco. Ou então, por favor, preencha o nome. Né? A mensagem melhor que informe para o usuário o que, é que ele tem que fazer. Então, se eu tentar salvar, agora eu coloco, ó, o nome não pode estar em branco. Talvez colocar, por favor, preencha o nome, fica bem mais adequado. E aí, ele só vai dar esses erros, essas mensagens aqui é só quando der erro. Então, eu posso criar uma mensagem aqui falando, preencha só valores numéricos, por exemplo. E aí, para aparecer a mensagem, eu tenho que informar a coisa errada, tá bom? Colocando letra onde tem que ser número. Na que salvar, vai aparecer, ó, preencha somente valores numéricos, ok? Então, para alterar a mensagem de erro do formulário, também será nos modelos, aqui na regra, na função roles, né? Que são as regras em cima de cada dado. Indo aqui para outra função, a gente tem a função aqui Attribute Labels. E aqui ele coloca todas as colunas da nossa tabela e como que o nome dela será apresentado lá nas views.
Então aqui, por exemplo, eu quero ID com letra minúscula, nome com N maiúsculo, carga horária total eu vou deixar. Quantidade de períodos, eu vou colocar quantidade de períodos, bem grande. E sigla. Também aqui ele já faz automaticamente isso, eu só vou dar o ajuste. Então, se a gente visualizar aqui agora, ó, nome, carga horária total, aqui vai mudar, tá bom? Atualizo o meu arquivo e coloca nome do jeitinho que eu coloquei lá, tá bom? É interessante também que ele vai mudar em todos os lugares que a gente for referenciar esse modelo. Então, aqui também no primeiro ele também colocou carga horária total, quantidade de períodos. Se eu visualizar aqui, né, o detalhe, aqui ele também trocou com todos os labels. Então, eu troco lá no modelo e ele aplica em qualquer lugar que ele for trabalhar com aquele campo daquele modelo que eu estou especificando. Então, essas alterações são as básicas em qualquer modelo, e aí vocês vão fazer isso para todos os modelos que vocês criaram, conforme o projeto que vocês têm, e no final fazer a atualização lá no Git. Lembrando que vocês só vão fazer esse envio depois que vocês fizerem todas as alterações nos modelos, ok? Aí uma das atividades que serão avaliadas é vocês terem esse commit de alteração de modelos. Até o próximo vídeo.